Ei, pessoal! Estamos no 6º episódio do podcast Suavemente e hoje é um episódio dando uma sequência ao episódio anterior, no mês das mulheres. É um tema super importante que agrega ao que foi falado no episódio anterior, mais especificamente na saúde mental feminina. E vamos trazer hoje um bate-papo com muitas questões importantes sobre a depressão e a ansiedade, principalmente nas mulheres. E vou trazer aqui também a minha parceira para se apresentar novamente, a minha co-host principal, a Sandy, que é uma honra a gente estar construindo isso juntas e é muito bom quando a gente tem essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito rico e muito importante para as mulheres. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Camila, obrigada pelo convite. Como a Camila falou, esse podcast está dando sequência de que já está no Spotify, já está no YouTube, que é o março, o mês aí das mulheres. Então, querendo ou não, é importante que a gente dê continuidade a esse assunto, que é importante quando a gente vai falar, como a gente vai falar de ansiedade e depressão nas mulheres. É um tema que é de suma importância. Então, não é um podcast que é só para mulheres ouvirem, apesar que o nosso foco são mulheres, mas é para que todos escutem, e reflitam sobre determinado assunto. E é isso. Uhum. Eu acabei falando isso, né? E na hora que eu falei, eu pensei, para as mulheres principalmente, mas Aham, que a sociedade precisa também. A gente vai claro. trazer um pouco da conscientização, mas trazendo como um público mais alvo nesse Sim, sim, sentido, né? Mas acredito que é para todos, né? Como a Sandy trouxe. sim. E aí um dado muito interessante para a gente começar, que a OMS, né, sempre está aí falando de dados sobre saúde mental, ainda mais pós-pandemia. Sim. E aí tem uma prevalência de 2 vezes mais aparecimento de transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade nas mulheres, do que em relação aos homens. Não é uma questão somente biológica. Então, a gente vai tratar aqui das questões sociais, dos fatores que influenciam todo o contexto ali, para que as mulheres tenham mais predisposição no surgimento dessas doenças, né? E aí, Sandy, eu queria começar, assim, trazendo até uma pergunta, a gente vai se complementando, né? Claro. Vai ser esse Uhum. bate-papo, como sempre a gente faz. O que que você mais vê nesse sentido na clínica mesmo, de fato, na saúde mental feminina? O que que você vê mais de demanda? O que que aparece mais para você? Então, eu vejo que na minha clínica, assim, das mulheres que eu atendo, elas trazem sim esse sofrimento, mas é porque elas se sentem naquele ambiente seguro, em que elas podem trazer isso, né? Mas a minha preocupação de quando eu as escuto é de como isso está sendo apresentado na rede dela, no sistema familiar, das pessoas que convivem com ela, se ela traz esse sofrimento. Porque uma coisa, Camila, ela se sentir segura comigo, falando, Sandy, eu tô passando por isso, não tô aguentando, tenho dificuldade de trazer limites, tô tendo essa pressão. E onde ela convive, onde ela trabalha, com quem ela se relaciona, acaba tendo essa segurança assim, eu não posso falar isso, Eu tenho que demonstrar essa famosa muralha, que é algo que a gente vai trazer também mais para frente. Então eu vejo essa questão, é de se sentir segura na clínica para trazer o sofrimento, e algo ligado à ansiedade, a sintomas, depressivos, mas no ambiente externo à clínica, elas acabam tendo essa segurança. Não posso demonstrar essa fraqueza, como elas dizem, porque é diferente, fraqueza de vulnerabilidade. É importante que a gente mostre, a nossa vulnerabilidade para quem a gente convive, para que o outro entenda que tá, essa pessoa ela tem um limite. Eu tô ultrapassando. E aí, essa é a questão, que eu venho trabalhando. Ok, aqui é um ambiente seguro na clínica, você pode trazer, você vai ser acolhida, eu vou te escutar, a gente vai buscar estratégias? Sim. Mas esse movimento, quem vai fazer é você no ambiente onde você vai estar, para que as pessoas entendam o que que você está sentindo, para que tenha essa validação, para que tenha esse acolhimento
fora da clínica, que é importante, porque a terapia, ela é eficaz, mas essa terapia, ela tem que sair daquelas quatro paredes, né, que encontra eu e minha paciente. Uhum. Ela tem que se expandir também para que ela comece a se sentir bem, acolhida, escutada, onde ela está. E que a Sandy trouxe uma questão muito importante que aparece muito para mim também, principalmente com as mulheres, a questão de demonstrar vulnerabilidade. Muitas pessoas relacionam a fraqueza. E Uhum. a Sandy trouxe muita questão da importância da segurança, porque quando você tem esse espaço, que na terapia a gente precisa construir essa relação com o paciente, se isso não existir, não tem terapia, tá, gente? Então, se você não confia no seu psicólogo, não se sente à vontade, esse processo não vai funcionar da melhor forma possível. Então, por isso que é importante, a gente sempre frisa aqui, de ver qual abordagem, qual profissional faz sentido para você, porque a relação terapêutica é um dos pilares mais importantes em todo o processo. Mas voltando à questão que a Sandy trouxe, a vulnerabilidade, ela tem que ser expressa, porque não somos ali muralhas, não somos Sim. super-heróis, enfim. Uhum. Mas dependendo de onde isso é expressado, né, de onde isso é demonstrado, isso vai reverberar em nós. Só que o problema é, às vezes, às vezes a gente depende muito da validação, a gente precisa de uma certa validação, mas a questão que eu vejo, às vezes, é a dependência da validação externa. E aí você meio que confunde a sua identidade com a opinião do outro, com o julgamento, e Uhum. acho que fica, às vezes, uma coisa muito. Afeta a autoestima também, em alguns casos. Então, acho que a vulnerabilidade, ela precisa ser demonstrada de uma forma segura, em um espaço seguro, até você aumentar a sua autoestima, a sua própria confiança, a sua segurança, e a partir disso você conseguir demonstrar ela, independente do que as pessoas acham. Acredito que Uhum. seja um caminho, né? Sim, sim. E você trazendo isso, né? Eu até pensei aqui na questão de um sofrimento funcional que é invisível, que é importante que a gente fale isso. Porque aquela pessoa que ela consegue ser proativa, disposta, será que às vezes ela também não está aí tendo comportamentos ansiosos ou sintomas depressivos? Às vezes sim. Mas ela continua funcionando, ela continua sendo, né, aquela mulher que cuida do filho, aquela mulher que cuida da casa, aquela mulher que consegue entregar a meta para a empresa. E esses sofrimentos, eles são camuflados, né, devido a essa funcionalidade. E é importante que a gente entenda que muitas das vezes você pode sim ser funcional, você continuar executando suas atividades, mas é importante que você note o que você está sentindo, para que você entenda, ok, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando o máximo, eu estou me esforçando, mas eu estou sentindo algo, eu estou sentindo um cansaço, mesmo descansando, eu me sinto cansada. Será que, ai, é coisa da minha cabeça? E muitas das vezes não, é uma exaustão. A gente sabe que mulheres, né, têm uma jornada dupla ou tripla. E aí, quando a gente fala mulheres, né, é no plural mesmo, porque são diversos contextos. Mulheres que são mães solos, mulheres que têm uma sobrecarga a partir de um cargo muito alto e que tem que ter uma certa responsabilidade. Enfim, são diversas. E aí é importante, né, que a gente comece a notar isso. Ok, eu preciso estar totalmente disfuncional, não fazendo nada para ir buscar uma terapia ou ajuda? Não, não é essa a questão. É de você saber que você está sobrecarregada, você está funcional, mas você está sentindo, né, algum desconforto, cansaço excessivo. É importante que isso também seja monitorado, que muitas das vezes é negligenciado. Perfeito, né? E isso que a Sandy trouxe acontece muito das pessoas. Nossa, mas você está produzindo, achei que estava tudo bem, porque você Uhum, conseguiu, você continuou fazendo ali essas tarefas. Geralmente, né, Sandy, quando a pessoa começa não conseguir fazer as tarefas, é porque aquela depressão, aquela ansiedade, ela está se intensificando de alguma forma. sim, E aí eu acho interessante também a gente trazer essa questão que as mulheres é uma questão histórica, enfim, não é uma coisa de hoje, né? Essa construção. Essa questão da sobrecarga mesmo que existe, sendo mãe, o trabalho, dar conta de tudo, né? A mulher tem que dar conta de tudo, tem que ser forte. Muitas mulheres crescem ouvindo isso, não, a mulher tem que dar conta de tudo. Né? E às vezes tem até uma comparação de gerações, né? Porque sim. na época da avó, da mãe era mais difícil, então Uhum, meio que, será que você pode fraquejar, entre aspas, né?
hoje, sendo que antes era muito mais difícil para as outras mulheres, então acho que tem também, às vezes, uma comparação de gerações e tem que tomar muito cuidado, porque evoluímos, né? Muitas mulheres ajudaram na conquista de várias questões, então a gente não pode retroceder, a gente tem que sempre pensar em melhorar, né? Então acho que caminhar no sentido de evoluir e de ter os progressos, assim. E que bom que, assim, tiveram mulheres que, né, enfim, a história fala sobre isso. Mulheres que tiveram que passar por situações, enfim, humilhações, mas que bom que a gente está em um outro lugar, né, hoje em dia. E aí eu acho que entra muito essa questão de ser mais invisibilizado, de alguma forma, esse sofrimento da mulher, também por uma romantização ali dessa mulher, assim. Nossa, você é forte. Meio que as pessoas validam a mulher por conta disso, assim. Você dá conta, você. Então ela se sente validada por ela sempre fazer. E se ela não fazer? Como é que ela vai se sentir ali quando ela não conseguir ser aquela pessoa que as pessoas enxergam? E não ter essa validação, porque somos educadas, né, para, de certa forma, para termos a validação do outro. E isso desde quando a gente vai brincar lá com os brinquedinhos de criança, de cuidar da bonequinha. E aí a gente tinha aquele reforço dos nossos responsáveis, principalmente mãe, falava assim, nossa filha, você brinca tão lindo, nossa, seu bebê, né, tá sendo bem cuidado. Olha essas validações. O que intensifica e que parece que, nossa, será que isso realmente vai refletir lá no futuro da forma como eu cuido, como eu trato as outras pessoas? Claro. Se você foi uma mulher, uma criança, no caso, né, em que você foi ensinado, ó, você tem que escutar, ó, você tem que fazer isso, ó, você tem que ouvir e ficar calada, ó, isso é mais bonito, você chorando, você fica uma menina feia, não pode. E aí a gente vai crescendo, a gente tem essas crenças que são crenças, né, que ficam cristalizadas, e aí a gente só vai mudar o contexto. Só que a forma de lidar vai ser a mesma, porque foi a forma como eu fui ensinado. E fazer essa psicoeducação, que é um trabalho que não é de hoje para amanhã, como tem às vezes, né? Algumas pessoas chegam na clínica e falam assim: eu quero que isso aconteça em uma sessão. Não vai. Né? Porque Sinto senão. lhe informar. Sinto informar que isso não vai. Ninguém aqui é quase que Juscelino Kubitschek, né? De 50 anos em 5. A gente não vai fazer uma mudança do seu comportamento em 50 minutos, podemos dizer assim. Então, é importante que a gente entenda que o nosso comportamento, muitas das vezes ansioso, sintomas depressivos, está muito ligado ao contexto que é algo estrutural. Então, como Camila iniciou, né, a fala dela, não é só uma questão biológica, esses sintomas, né? Não é algo ligado somente à genética, é muito uma questão estrutural, da forma como você foi educado, da forma como você foi inserido na sociedade. Então, é importante que a gente vá fazendo essa quebra de padrões, né? De estereótipos, que é importante que a gente faça. Uhum, perfeito. E aí a gente sempre traz, né, Sandy, desde o nosso primeiro episódio, a importância do processo. Então, isso é uma desconstrução, primeiro autoconhecimento. Então, a terapia já vem no intuito também de ser um ponto ali para as mulheres que se sentem sobrecarregadas, que às vezes, será que eu posso me permitir ter um momento? A terapia é muito isso também, um momento seu ali, é um autocuidado também. Então, vejo que muitas mulheres, no meio da rotina, no meio das obrigações, das tarefas, não se priorizam também para dar conta dessas demandas e a gente vê os resultados aí em outras questões que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a promoção da Implantar nesse mês de março. E aqui tem sempre novidade no Implantar. No mês do consumidor, você vai escolher um streaming grátis por 3 meses na contratação de qualquer plano da internet. A promoção é válida até o dia 31 desse mês. Não perca essa oportunidade e assine já. O telefone para contato é 31 41 41 0955. E aí, voltando nessa questão da mulher e da sobrecarga, e aí eu acho que é legal a gente acrescentar com sinais, com sintomas silenciosos, Claro, que, sim. que é o que mais acontece. E a gente vê que tem uma evolução, vai chegar no limite. O copo vai encher, eu costumo, né, usar essa Uhum. analogia do copo, que ele vai encher ali em algum momento. E aí, como é que você dá algum exemplo, assim, pra gente de alguns sinais? Você comentou no início, né, do cansaço, a questão de essa exaustão mental, mas algum outro que você acha que acrescenta nesses sinais mais comuns? Ah, e um pensamento acelerado também, né? Nossa, eu tenho que dar
tenho que controlar tudo. Então, eu tô aqui cuidando do meu filho, mas eu tenho que ver o que que eu tenho que fazer pro jantar. Amanhã eu tenho que levar essa obrigação lá para minha chefe, lá na empresa onde eu trabalho. E porque se eu não fizer isso, tudo vai desandar. Então começa, né, a ter pensamentos muito acelerados. E aí às vezes a gente acha, é normal, todo mundo sente isso. A questão é a frequência. Uma coisa é acontecer isso de maneira esporádica, porque algo atípico está acontecendo naquela semana. Mas uma coisa é, toda semana está acontecendo esses pensamentos acelerados. Todo mês. E isso está tirando seu sono. E aí tem uma insônia, ou uma questão de dificuldade de dormir, ou uma noite que você fica acordando toda hora, ou quando você acorda, assim, você pode acordar 8 horas da manhã, mas 5 horas da manhã você já tá de pé. Tudo isso são insônias, né? São 3 tipos de insônia que isso pode estar muito ligado à ansiedade, a sintomas depressivos, a partir de uma sobrecarga ao qual você está vivenciando, né? Então, é importante também, outro ponto significativo, é quando aquela mulher, ela tem algum hobby, ela tem algum prazer, só que aquilo que ela faz, ela não tá sentindo mais nada, né? Ela não sente aquele Perde prazer, o ela prazer. perde, né? Nossa, eu gosto de ir na sorveteria tomar um sorvete. Um exemplo esporádico só. E aí ela vai, mas ela fala assim, nossa, mas não tá tendo sentido, não tô gostando disso, já tenho que correr para casa. E aí são sintomas, né, que às vezes vai passando despercebido, né? Deve ser coisa dessa semana, deve porque eu não tô muito bem, só daqui a pouco passa. E são sinais que a gente já pode identificar, né? Se tá tendo uma frequência. Eu sempre gosto de falar, né, Camila, se tá tendo uma frequência. Uma coisa de você sentir aquela semana ou aquele dia, mas tá ultrapassando 3 meses, tá se prolongando por 6 meses. Então é algo que precisa ser notado, né? E não ser ignorado assim por completo, de achar que é só uma sensação e depois passa. Uhum. E aí tem muito isso de ir levando, às vezes de ir relevando, passando do limite várias vezes, né? Sim. Acredito que venha muito com esse acúmulo ali de coisas, essa internalização e a repressão de sentimentos, de várias questões que envolvam isso. Acredito que tem um ponto também que é a culpa, né? Então vejo que muitas mulheres que estão, né, no quadro iniciando, às vezes a depressão, a ansiedade, têm às vezes culpa de relaxar, culpa de fazer algo por ela, quando ela se prioriza tem uma questão de dela se sentir egoísta, de se sentir mal. E aí é um padrão que a gente precisa também trazer essa consciência ali, que se priorizar e se cuidar não é ali, de fato, não é um egoísmo, né? Só que às vezes as pessoas, quando você impõe limite, quando você às vezes corta um comportamento ele que era favorável a ela, as pessoas tendem a ver, né, gente? Nem todo mundo, de uma forma negativa. E Uhum. aí a mulher se questiona: será realmente que eu sou egoísta? Será que eu poderia estar ali ajudando em vez de estar fazendo isso por mim? Eu posso deixar isso para outra hora? Eu percebo que tem muito isso também, dessa culpa. Aham. E aí, quando você traz, né, que são várias distorções cognitivas, quando você fala culpa, essa questionalização, né? E se eu não responder aquela pessoa no tempo, será que, consequentemente, eu vou ser egoísta? É como se fosse tudo ou nada, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, né, você trouxe essa questão da culpa. E um sintoma, ele vai puxando o outro. Logo, a mulher que ela se sente culpada por não estar correspondendo àquilo que a sociedade, né, solicita dela, aí vem uma irritabilidade. Essa mulher começa a se irritar, né, no sentido de que tô muito nervosa, não tô tendo paciência para mais nada, e antes que ela tinha. E aí vem uma sensação de vazio também, parece que ninguém me entende. E aí, quando eu falei no início do podcast, né, esse podcast não é só para as mulheres ouvirem. É importante que a rede dessa mulher também ouça o podcast, para que tenha esse cuidado, né, de que, ok, eu estou identificando isso. Então, eu preciso conscientizar como homem, por exemplo, né? E de saber que não, esse meu comportamento não está sendo tão legal, eu não estou
compreendendo o estado que a minha esposa tá, que minha filha tá, que minha mãe tá, e é importante que a gente tenha esse cuidado. Uhum. E aí entra até uma questão de tentar diminuir essa sobrecarga dessa mulher. Isso é Sim, uma pessoa mais ativa, né? Ali, como a gente sabe que tem uma questão ali de reprodução de padrões, como a gente comentou desde o início. Então, se eu sou um homem que às vezes não sei fazer nada, cozinhar, não sei ele me portar. Hoje, gente, hoje, ChatGPT, internet, YouTube, hoje não tem desculpa, não né? tem. Então, seja ele um homem ativo. A mulher, eu acredito que isso facilita muito uma pessoa que. Então, assim, um homem também dá esse lugar no sentido, olha, hoje você vai fazer o seu. Vai pro salão, fazer algo que você gosta, enfim, o que a mulher gostar ali é fazer um esporte, e aí eu fico com as crianças. Eu acho que ter um pouco dessa perspectiva porque tem um fato também, né, Sandy, que às vezes as mulheres precisam falar muito para os homens. Então já entra um cansaço, do tipo assim, eu já estou cansada. Eu tenho que falar que eu preciso. Então, cabe ali uma sensibilidade, uma atenção maior e uma reeducação, porque o homem também não foi ensinado a ver dessa forma, a E, mais ser passivo, né? e você falando isso, Camila, eu lembrei de um meme da internet que eu acho que super vai representar essa nossa fala, e até mesmo que fica algo prático e descontraído, que é o esposo fala para a esposa, né, vou fazer um café para você. E aí ela fala, que ótimo, ok. E aí ele fala assim, tá, aí, onde está o café? Onde está a garrafa? Onde está o coador? Onde está o adoçante? E essa mulher, ela vai ter que ir sinalizando, ela vai ter que ir pegando, então ela mesma fez o próprio café. E isso é exaustivo. É de saber que essa pessoa, ela mora na mesma casa que essa outra. Então, por que essa mulher tem que dar conta de tudo? E as pessoas que moram, né, não têm essa proatividade. Aí, às vezes, alguns vão falar assim, esse é meu jeito. Então, é um jeito que precisa ser mudado. Porque Uhum. senão a gente vai substituindo, né, a mãe pela esposa, como se a esposa tivesse que ser mãe, e não essa é a questão. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Então, esse podcast, né, ele vai servir para esse sentido de que eu não, ok, eu tenho que refletir então sobre o meu comportamento, porque às vezes eu acho que a minha esposa ela não está cansada, ou a minha filha não está cansada, enfim, ou qualquer mulher do seu contexto, é importante a gente ter essa conscientização do comportamento dela e do meu. O que que eu venho fazendo para contribuir, ou o meu comportamento ele ajuda, né, nessa disfuncionalidade toda. Faz Uhum. sentido para você? Faz muito. E aí tem um ponto, né, que eu queria trazer, que é da como as mulheres e também os homens, né, mas precisa dessa autoconscientização primeiro. Podem reproduzir ou não isso com os filhos, por exemplo. Sim, Então, quando tem um menino ou uma menina, quando você vai conversar assim, muitos percebem a diferença ali. É claro, são diferentes, óbvio. Mas a diferença que eu falo de tarefas de casa, a cobrança é diferente, a liberdade que é dada é diferente. É claro, sabemos que o mundo para a mulher ele é muito mais difícil. Tem as questões envolvidas sim, com sim. violência. Então, eu entendo que seja um zelo, minha preocupação em alguma medida. Mas eu vejo que tem uma discrepância muito grande em tarefas de casa, nessa cobrança ali por exemplo, uma coisa até que eu percebo assim, em eventos de família, até em outras famílias também, tirando a minha, as meninas ali são muito nesse lugar de estar na cozinha, que Sim, é aquela divisão básica, e quando tem meninos da mesma idade brincando ou conversando, eles não são vistos nesse sentido assim, ela podia estar ajudando. Eu vejo que a cobrança também das pessoas em relação à criança, adolescente, quanto mais a mulher for crescendo, ela vai ter uma responsabilidade mais cedo e uma cobrança bem diferenciada em relação aos homens. E acredito que isso vem da criação também. uhum, E aí existem muitos, o que você falou, adultos, homens disfuncionais ali, que não conseguem, às vezes, cozinhar, não conseguem, precisam sempre de ter alguém ensinando ali. E aí isso é mais uma sobrecarga para a mulher. Então, assim, se você, né, que quer ter filho ou vê que um padrão que está seguindo que não é algo que agrada, cabe uma reformulação. Não que seja fácil nem simples, mas é possível essa uhum. reformulação e essa criação de uma forma diferente. O que isso acaba intensificando, né, essa romantização da mulher muito forte, de dar conta de tudo, de, mas é só ela que consegue fazer isso. Será que é só ela que consegue fazer isso? Você já tentou fazer? Porque aí, senão, entra naquela síndrome, né, da super mulher. É uma síndrome, né, é um nome que não está ligado a um diagnóstico, não é isso, mas é uma nomenclatura psicossocial, assim, né, da mulher ser
a Mulher Maravilha, ela dá conta de tudo. E aí, quando ela vê que ela não deu conta daquilo, ela fala assim: não estou sendo o suficiente. Será que não está sendo o suficiente mesmo? Ou será que você quer abraçar o mundo e não precisa abraçar o mundo? Porque abraçar o mundo não é certo ou errado. É da gente identificar os nossos próprios limites. E aí, é perfeito, assim. E acho que entra num ponto que a gente tá fazendo o link de vários assuntos que se correlacionam entre Sim. si. Os sintomas que a Sandy comentou, essa forma de pensar, né, essas crenças, muitas vezes é difícil de identificar. É algo que a gente vai relevando, como a gente trouxe, né, essa questão de que as mulheres tendem a ir internalizando e reprimindo ali pela questão externa, pela sobrecarga que a gente está trazendo desde o início. Mas eu acredito que quando chega a hora de procurar ajuda, quando a mulher vê que a situação, assim, olha, acho que está grave, talvez seja mais quando vem os sintomas físicos, porque essas questões que a gente está trazendo também influenciam em muitos sintomas físicos. É claro, eu sempre costumo dizer, não anula o fato de precisar ir ao médico, fazer um check-up, mas é importante entender que pode ter causas emocionais. Então, um taquicardia, né, que tem muito a ver com a questão da ansiedade, Uhum. dor de cabeça constante, pode ter a ver com o estresse, né, até com a própria ansiedade. é, Tem muita doença de pele, e aí quando muita gente vai no dermatologista e ele fala, Uhum. não tem uma causa aparente, é emocional. Então tem muita coisa física, muitos sintomas físicos que eu acredito que seja onde a mulher mais vê, porque não tem como não ver ali, algo que não dá Uhum. para invisibilizar e internalizar de novo, é algo que está muito explícito. E geralmente quando chega no físico, né, eu reforço falando igual eu trouxe no início, é porque aquilo está evoluindo de alguma forma negativamente. Tem essa somatização, né? Somatização. Que é quando é algo emocional e aí a gente vai ignorando que uma hora isso tem que ser expelido, ou seja, tem que ser manifestado, tem que ser externalizado. E aí essa somatização, em que as mulheres, muitas das vezes, pessoas aí já no geral, começa a notar algo físico e aí que vai procurar uma ajuda, né, de um médico. Porque a gente vai ignorando a nossa saúde mental. E aí, essa é a questão, né? É da gente não ignorar esses primeiros sinais. É da gente procurar entender que sinais são esses, de levar para uma psicoterapia. E caso não seja, né, questão de psicoterapia, aí a gente vai trabalhar isso. Ó, não, é importante você ir no dermatologista, não. Talvez seja um outro especialista, mas às vezes a gente espera o corpo manifestar, porque é como se o corpo fosse mais importante que a mente. E na verdade não, né? É importante que a gente entenda esses sinais para que a gente tenha esse autocuidado, né? E os dois se interferem, né? A mente saudável interfere no corpo, o corpo na Claro. mente e vice-versa. E aí a Sandy trouxe também, eu acredito que seja importante a gente frisar, porque influencia na alimentação, a questão do emocional, e como a Sandy trouxe dos excessos ali da frequência. Então, estou comendo bem, minha alimentação está regulada. A gente fez episódio, né, com a nutrição, com a Sim. nutricionista, e a gente viu tanto de influência que tem a questão emocional na alimentação. Então, costumo sempre perguntar para os pacientes como é que está a sua alimentação e o sono, a frequência, porque quando tem muita questão da ansiedade, pensamento acelerado, vai ter dificuldade para dormir, vai ter insônia e o sono não vai ser de qualidade. Então, a gente vai mapeando também com base Sim. nas questões do corpo, porque somos um ser todo integrado ali. Uhum. E aí, né, como psicóloga, a gente trabalha isso na terapia. É dessa mulher conseguir nomear o que ela sente, né, de saber, não, é isso que eu tô sentindo, não, isso daqui não é frescura, ou ai, é só coisas da minha cabeça. Não, é da gente ajudar aquela mulher a nomear, dela saber sentir, dela saber, ok, eu tenho que começar a fazer uma mudança no meu contexto, na minha alimentação. Eu tenho que ter o meu autocuidado, eu tenho que ter minha autocompaixão. Porque acredite, se você perguntar aí 10 mulheres, vou colocar 8, talvez vai falar assim: "Ah, eu prefiro muito mais cuidar do outro, porque eu acho isso muito importante, é isso que me dá ânimo". E aí eu fico me perguntando, será que é mesmo? Porque ou é a forma como ela foi ensinada, porque se ela for para outro caminho, ela vai se sentir uma mulher horrível.
Nossa, eu tô sendo muito diferente das demais, então tem algo de errado comigo. E não, né? Talvez ela Uhum. tá indo pra um caminho que não é o tradicional e que ela quer realmente ter esse autocuidado, e que é muito difícil. Então, ter autocuidado, eu vejo que é um movimento que tem que ser trabalhado de maneira bem assim, formato de formiguinha, porque senão a gente acaba pensando assim, eu tô sendo muito egoísta, tô sendo muito egocêntrica, eu tô sendo muito narcisista, e já começa, né, se autodiagnosticar com vários outros sintomas, com vários outros, né, diagnósticos, e não, né, existe uma grande diferença entre uma pessoa que tem um autocuidado e uma pessoa que está sendo aí egoísta por demais. São coisas totalmente diferentes. E eu acho interessante acrescentar nesse autocuidado que a Sandy trouxe, porque muitas vezes a estética está inclusa em relação ao autocuidado, cuidar da pele, de si, do cabelo, unha, enfim, as questões que envolvem ali a estética. Mas o autocuidado também, ele perpassa por muitas questões emocionais. Então, construir um limite para você é um autocuidado. E aí entra muito no que a Sandy trouxe ali, de ser um passinho de formiguinha, dessa mulher ir trabalhando ali a confiança, a segurança, o que que isso vai gerar, porque isso vai reverberar na relação dela com as pessoas. Uhum. Esse limite vai gerar algo, e ela vai precisar lidar ali com o desconforto inicial dessa reação das pessoas, seja filho, marido, família. E a gente sabe que tem uma influência muito importante essas pessoas ali na construção, no convívio, mas até que ponto aquilo ali vai, vamos dizer assim, ser um empecilho para que ela consiga enxergar essa escolha dela além dessa relação familiar, para que ela consiga ali cuidar dela própria ali sem se sentir culpada. Então, são várias questões que a gente precisa ir abordando e que cabe muito essa conscientização que o autocuidado não é só estética. A estética sim faz parte. A gente se sente melhor quando se sente bonita, quando cuida de si, né? Para algumas mulheres isso tem um peso maior. Mas o autocuidado ele também é sobre escolhas, sobre dizer não. E aí a terapia ensina e ajuda muito as mulheres nesse sentido a se posicionar. Eu sempre costumo falar para as pacientes, e também para os homens, que a questão é como a gente se posiciona, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de se posicionar e parecer grosseira, né? Assim, nossa, o que que as pessoas vão pensar de mim? A Uhum. questão é se você consegue falar de uma forma assertiva, né? Sem ser grosseiro, sem levar o tom de voz, se posicionando de acordo com o que você sente ali, com as suas emoções e com o que você está disposto ou não a fazer naquela situação. Só que às vezes a gente se preocupa muito com a reação do outro, o que que o outro vai pensar, e isso faz a gente se bloquear ali, né, de certa forma. Você percebe isso? Sim, eu acho que assim, nós mulheres somos ensinadas a ficar desconfortável para que o outro fique confortável. E aí a gente acha que isso é natural. Todo mundo nasceu assim. E não, não nasceu. Isso não é inato, é construído. E aí o que que eu falo com as meninas, né? Com as mulheres que eu atendo? Volta esse desconforto pro outro. É importante. Que o outro também tenha esse desconforto. Nossa, mas será que isso não é ruim? Não. Você está vivendo em um mundo que é desconfortável, em que às vezes a gente fica pensando, será que a forma como eu visto, será que a forma como eu falo, será que a forma como eu que eu uso meu batom, isso tudo já é desconfortável no fato de ter que ficar pensando, porque o que que o outro vai achar? A gente é criada para viver esse desconforto. Então, quando a gente volta o desconforto para o outro, é necessário. E aí é isso que você falou. Vai ser desconfortante pra gente, que sempre foi muito boazinha, que sempre foi muito passiva nas coisas, vai. E vai vir aquele turbilhão de pensamentos, nossa, eu tô sendo horrível. Ninguém mais vai querer conversar comigo. Nossa, eu tô sendo péssima. E aí, pra quem tem crenças religiosas, acaba trazendo a religião também em pauta. Nossa, isso, eu vou ser castigada por ter feito isso. E É aí, mais um peso, né, assim, mental. sim, e aí traz um peso gritante. E aí essa mulher, ela sofre calada, porque a partir do ambiente onde ela tá, com quem ela vai conversar sobre isso? Ela não vai ser acolhida. Pelo contrário, ela vai ser julgada. Ela vai Uhum. falar: "Nossa, isso aí é coloca nas suas orações que vai resolver". E às vezes não é essa a questão, não é colocar na oração. Pode até, você pode até usar a oração como meio,
Não é essa a questão, mas é de fazer uma diferença. Então, quando eu falo assim, gera um desconforto para o outro, não é que eu tô falando que é para você ser má com o outro. Não é isso. Mas é que aquela pessoa, ela tem que entender limites. É que aquela pessoa, ela tem que entender que o que ela tá fazendo com você não é legal. E para que ela reflita na prática, na experiência. E aí um ponto para acrescentar muito importante, cabe uma reflexão, porque quando você começar, eu gosto de trazer assim um pouco de relato pessoal também, acho que é importante. Eu era uma pessoa, a terapia me mostrou muita coisa, até antes de ser psicóloga. Então, assim, é uma questão que acho interessante abrir e falar sobre. Eu sempre fui, enfim, por diversas questões, uma pessoa muito tímida. Então, eu estar aqui hoje é uma evolução e uma situação muito diferente do que eu imaginava que eu poderia ser há uns 10 anos atrás, por exemplo. E eu era mais passiva nesse sentido, assim. E a terapia, e eu precisei de várias questões para me ajudar nesse sentido. E eu precisei sair da zona de conforto, que é desconfortável, que entra Uhum. nisso que a Sandy trouxe, que é o desconfortável. Então, para crescer, o processo mesmo da terapia é desconfortável ali. Mas é um desconfortável no sentido de você caminhar em prol do que você quer. É um desconforto que tem um objetivo, tem uma meta, tem uma visão de crescimento, né? Então, acredito que quando você começa a pôr limites, eu percebi muito e percebo na clínica também que as pessoas mudam com você. E aí cabe refletir a pessoa que está nesse processo de mudança, o outro mudou comigo. Refletir sobre a relação. Porque uma relação, se ela for baseada só porque você aceita e você faz tudo o que o outro quer, será que é uma relação saudável ali para você manter ali perto de você? Porque uma relação, acredito que a gente precisa trabalhar de mão dupla ali. Nem Uhum. sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito. Se for sempre do outro jeito e a pessoa não está satisfeita e ela corta a relação com você, cabe repensar se faz sentido aquela relação ali dentro do que você espera, né? Porque Sim. acaba que fica uma coisa unilateral e não é recíproco essa troca ali. Então eu vejo que tem muito isso também. Sim. Aí, assim, como para casa, eu falo sempre isso para meus pacientes, eu falo assim, como para casa, mas não vale nota nenhuma, mas é para fazer esse movimento. Começa a falar não com pessoas que você tem costume de abrir o mundo para essa pessoa. Fala um não. Vai ser muito desconfortável para você. Vai vir aquele turbilhão. E aí você vai ver a reação do outro. Como é que vai ser? E aí é nessa experiência, nesse experimento da vida, que você vai ver assim, é uma pessoa que me ama, é uma pessoa que me ama, é uma pessoa que me respeita, ou é uma pessoa que realmente tem puro interesse em mim. E se essa pessoa ela sair da sua vida porque você falou não, pode ter certeza que ela nunca te amou. Ela nunca te respeitou. Ela nunca quis ficar do seu lado. Ela só estava tendo puro interesse. Ela, Doeu, hein? ela só estava querendo o que você sempre falava para ela. O que você fazia para ela, o dinheiro que ela sempre pedia, você dava emprestado. Algo, não, fulano, pode fazer isso para mim? Faço, claro, nem que eu entregue mais tarde, mas eu faço. Traga um não, ou traga um agora eu não posso. Porque aí você vai ver como é que tá essa relação. É isso. Então, para casa aí também, acredito que refletir nem sempre é fácil, né? Geram muitas questões, porque repensar uma relação, repensar isso entre um lugar muito ali emocional, dependendo da relação que você tem com essa pessoa, mas acredito que faz parte de todo esse processo. E um outro ponto que eu queria trazer, até antes de tomar essas decisões, a mulher primeiro precisa validar a própria dor. O que não acontece muitas vezes. Então, Uhum. quando ela não valida o que ela está sentindo, ela não vai conseguir nem repassar isso, nem buscar ajuda, por exemplo, para um psicólogo. Não vai repassar isso para frente. Então vai ficar algo muito internalizado e que se ela está invalidando, ela vai só levando do jeito que a gente está falando de ir ali postergando, né? Uhum. E só, vamos dizer assim, colocando debaixo do tapete aquela sujeirinha ali, enfim, aquela poeira, e uma hora aquilo vai chegar nesse limite que a gente sempre está trazendo aqui ao longo do episódio. Então, validar essa dor. Então, a mulher ela pode chorar, a mulher ela pode sentir, a mulher pode não querer fazer. E isso para algumas mulheres é porque vem muita culpa, muita autocobrança, a própria sobrecarga. E aí muitas falam assim, não tem tempo nem de chorar, né? Uhum. Porque tem Não. muito isso, assim, dessa de ter que fazer, não tem ninguém que faça, e aí entra numa problemática de mãe solo.
ela precisa cuidar do filho. E se ela não Sim. tem rede de apoio, a gente sabe que não é algo tão simples assim se priorizar. Então, assim, eu vejo que é importante a rede de apoio é, nesse sentido. Mas as mulheres que não têm, eu consigo perceber que isso é uma questão que influencia demais. Até o filho conseguir caminhar sozinha, essa mulher conseguir fazer algumas escolhas por ela, é um processo que demora. Mas eu acho que a gente trazer um pouco dessa realidade, a gente sabe que nem todas as mulheres conseguem ali, às vezes, ter alguma coisa ali. Mas, por exemplo, é, e criar, às vezes, uma rede de apoio. Não tem família, criar com um vizinho, com um amigo que possa ali, pelo menos, olha, eu preciso de uma hora de terapia. Senão eu não Uhum. consigo lidar. Então, querendo ou não, se você não tem essa rede de apoio ali familiar, buscar isso, se permitir, não é fácil, né, mas se permitir ali ter outras pessoas que possam te ajudar nesse sentido, porque é necessário para viver essa questão de descanso, do autoconhecimento. Não é uma coisa que dá para passar assim, não dou conta, não vou fazer e pronto. Então, a gente sabe que tem casos de mulheres, enfim, que tem muitos filhos, tem que trabalhar e é muita coisa. Mas uma hora ela vai precisar ter minimamente ali, dentro do que ela consegue ter um tempo só para ela. Uhum. E às vezes, eu vejo muitas mulheres que eh, não validam, não validam a própria dor, como eu disse anteriormente, mas quando é com o outro é diferente. Quando é uma amiga, quando é um homem, ela vê a dor do outro diferente. Então, falta autocompaixão também em muitas mulheres, de se ver assim, olha, hoje eu estava cansada, poderia ter feito melhor, enfim, não deu o que eu queria, mas eu fiz o que eu podia hoje. Então, não tem muito essa coisa assim de se ver como frágil, assim, não, realmente eu fiz o que eu podia. Sempre é uma linha, uma régua muito alta ali de não ter dado Uhum. conta, de frustração, e pouco essa ideia de autocompaixão. Você percebe também? E aí, quando você fala, né, essa palavra régua, aí eu falo qual régua? Porque aí, às vezes a gente pega a régua de uma outra mulher para medir a nossa realidade, a gente pega a régua do outro para medir a nossa realidade, e aí isso que vai nos causando uma frustração, uma angústia, um desespero. Então, é de ter esse cuidado. E aí, Camila, você até falou assim dessa rede de apoio. E que às vezes até tem rede de apoio, mas como é que está sendo essa rede de apoio se não está, às vezes, jogando na cara sobre aquela ajuda que ofereceu? Que eu acho que é uma questão também. Porque aí aquela mulher, aquela mulher acaba se recuando. No sentido, eu pedi ajuda, só que ficou jogando na minha cara, não vou fazer mais isso, aí volta da estaca zero. E aí é de saber que não significa que uma pessoa da sua rede de apoio fez isso, que todas irão fazer. É de não generalizar as pessoas, né? E é de saber que é importante que você tenha o seu tempo de descanso, né? A Camila usou como exemplo a terapia, mas o seu tempo para fazer o que você quiser. Talvez você não queira fazer a compra com o seu filho, né, pequeno. Você quer fazer a compra sozinha. E aí é de colocar isso em prática, que eu sei que é difícil, como Camila falou. E às vezes não tem opções. Mas é de buscar estratégias, né? E aí essas estratégias vai partindo, às vezes, de um podcast que você ouve e fala assim, nossa, nunca parei para pensar nisso, mas isso funciona, vou tentar. Ou às vezes de você compartilhar essa sua angústia com uma outra pessoa e a outra pessoa falar, nossa, isso aconteceu comigo, mas eu fiz dessa maneira, tenta fazer assim. Quando a gente vai compartilhando essas nossas angústias, sofrimentos, o outro, ele pode nos ajudar trazendo até mesmo um próprio autorrelato e coisas que eles colocaram na experiência e viram que deram certo. Mas às vezes a gente tem tanto medo do que o outro pode fazer com aquele sofrimento que eu vou trazer. Nossa, será que aquela pessoa ela vai começar a me criticar mais? A gente não sabe. A gente não sabe o que o outro vai fazer porque a gente não prevê o futuro. Mas a gente tem que tentar. E eu falo que a vida é um grande experimento. A gente não pode sempre generalizar o que aconteceu comigo, mas eu tenho que viver. E essas experiências, elas vão ser frustrantes ou não. Então a gente, né? E se acontecer isso? E se não acontecer isso? Então Uhum. é da gente tentar. O tentar é válido. Uhum. E aí, assim, muito interessante tudo que a Sandy falou, porque cabe ali
Tudo isso, né, gente? É claro que não é uma autoconscientização rápida, eu gosto sempre de frisar isso, porque elas estão falando de uma forma como se fosse simples. Não, não é simples. Uhum. Então, é um caminho até essa mulher conseguir tomar uma escolha, conseguir enxergar algumas coisas que talvez por culpa, por Uhum. sobrecarga, por autocobrança, ela não consegue enxergar que aquilo ali passa do limite. Então, é uma construção, é um processo muito grande até chegar nesse momento da escolha, né? E que o comportamento ansioso, né, Camila, ela coloca uma cratera muito grande na nossa frente, né? Como é que funciona o nosso pensamento ansioso? É como se eu estivesse aqui e eu tenho que pular para o outro canto. E aí tem uma cratera enorme. E aí eu acho que eu não vou dar conta de pular. E aí eu já começo a catastrofizar, a distorcer. E às vezes não é tudo isso. Essa é a questão do comportamento, né? E de sensações ansiosas. É de saber que às vezes você está colocando também empecilhos enormes. E aí, às vezes, na clínica eu pergunto assim: e você já tentou fazer isso? Ah, não tentei não, mas eu sei que aquela pessoa vai fazer isso, eu sei que uma pessoa vai falar. Gente, ok, não é porque a pessoa ela falou isso com uma outra pessoa que vai falar com você. Não é porque aquela pessoa fez isso com determinada pessoa que vai fazer com você. Então é pergunta, traga limites, identifica. Ah, mas eu tenho certeza. Não, às vezes você não tem tanta essa certeza. E aí é de saber de, eu tenho que tirar todo esse empecilho que eu tô colocando, porque a ansiedade é isso. A gente coloca a gente pega aquela cratera e aumenta muito mais. E às vezes ela pode ser reduzida com um questionamento, com uma pergunta, com a forma como eu me sinto, a forma como eu expresso. E aí Uhum. a forma como o outro vai reagir com você, isso diz muito mais do outro do que de você. Perfeito. Quando a gente entende isso, é libertador. Libertador. Você vicia, né? E aí, antes da gente continuar, eu vou falar sobre um recadinho aqui da Implantar, falando desse mês de março, que ele chegou e tem muitas novidades. No começo consumidor, você vai escolher um streaming grátis por 3 meses na contratação de qualquer plano da internet. Essa promoção é válida até o dia 31 desse mês. Não perca essa oportunidade e assine já. O telefone de contato é 31 41 41 0955. E aí, um outro ponto que eu queria trazer para a gente acrescentar, a gente não focou tanto nisso, é um tema que a gente vai pincelar um pouco sobre ele, que está, Uhum, acho que, bem dentro da questão da mulher, da depressão e ansiedade, mas é um tema que daria em outro episódio, que é sobre a sim. dependência emocional. Aham. Eu vejo que seria interessante a gente falar um pouco sobre ela, porque eu consigo enxergar na clínica e nos casos, e na vida mesmo, que tem muita influência. A dependência emocional Sim. no aumento e na intensificação ali dessa depressão ou dessa ansiedade. E eu acho que eu gostaria de ouvir você nesse, assim, o que que você acha que influencia tudo isso que a gente trouxe na dependência emocional de fato ali, e que é algo que acontece com homens, sim, mas é algo que a gente vê muito mais com mulheres ali, né? E Uhum, até pegando o link do outro episódio que a gente falou de feminicídio, desse aumento da violência, e tem muito isso, desse ciclo abusivo, do relacionamento tóxico, e aí então tem muito mais nesse sentido do lado da mulher, né? Claro que existem as exceções, mas a gente está falando ali da maioria, e que todo dia tem caso de morte, todo dia tem uhum, caso de várias questões. Então, acho que era interessante a gente falar um pouco sobre a dependência emocional, porque ela alimenta, querendo ou não, esse ciclo ali da violência também. uhum. A dependência emocional, ela está muito ligada à mulher devido a uma crença de desvalor, né? A mulher, ela, como eu falei anteriormente, somos ensinadas a sempre valorizar o outro, a ser passiva para o outro, e aí não somos ensinadas a ver as nossas potencialidades. E aí, quando a mulher, ela entra em um relacionamento, seja, né, heteronormativo ou homoafetivo, né, ela vê muito significado no outro e ela não vê significância nela. E aí ela acha que ela só consegue ficar bem, se sentir bem, né, ser uma pessoa, podemos dizer assim, com a existência do outro. Aí a gente já pode partir disso. Aí é uma crença de desvalor que essa mulher, né, que foi construída nessa mulher, essa mulher intensificou. E aí ela acaba usando o relacionamento como forma de eu só vou ser feliz se aquela pessoa continuar comigo.
E aí, na psicoterapia, a gente vai trabalhar com esse questionamento, até mesmo questionamento socrático, né? No sentido de que, tá, mas se acontecer determinada questão com essa pessoa, a sua vida também acaba? Aí ela fala assim, não. E por que não? Aí ela vai trazendo as respostas, né? Que são respostas diversas. E aí é de mostrar que o relacionamento, ele não é tudo. O relacionamento, ele é algo, ele é significativo, ele é simbólico, mas não é tudo que nos representa. Então é importante da gente também não pegar aquela pessoa do relacionamento e colocar ela com toda essa importância. É de saber que você também é importante para você mesma. E aí, quando a gente parte dessa percepção, é algo mais fácil, né, de desvinculando. Ok, eu também sou significativa, eu também consigo reestruturar a minha vida, eu também consigo, né, dar conta, mesmo que vai ser mais difícil, né? E aí a gente vai trabalhando. Mas a dependência emocional, ela parte muito de uma crença de desvalor. Eu preciso do outro para me sentir completa. E não é assim. E aí, assim, e aí requer, né, uma reformulação de crenças, de distorções, muitas questões que a gente Sim. fala muito na TCC sobre isso. E até para identificar a mulher, entender que ela está ali numa dependência emocional, é um processo de autoconhecimento. Então, cabe, requer, às vezes a gente, como está vivendo mais em prol, às vezes, do outro, né, da necessidade do outro, ela só vai perceber quando acontecer algo extremo, igual a gente comentou dos sintomas físicos, né? Então, a dependência também entra um pouco nisso, assim, de, às vezes, ela ir relevando, ah, não, é normal, isso é porque eu amo muito, né? O amor entrar nessa idealização ali, Uhum. romântica, de fato. E aí a Sandy trouxe um ponto muito importante, né? Que cabe essa questão dela conseguir enxergar que o relacionamento é parte de algo, mas que ele se tornou, ela colocou, vamos dizer assim, que se tomou um espaço muito grande, Uhum. mas que ele precisa caber outras coisas ali dentro da sua vida, além Sim. do relacionamento, porque senão você vai escolher muito só em prol disso, e aí a sua vida, as suas escolhas, as suas necessidades, elas vão ficando ali É. deixadas. E aí é por isso que eu falo, assim, até mesmo essas mulheres que eu atendo, que o relacionamento é importante, ele é. Você conviver com a pessoa a quem você ama é importante, mas de você ter a sua individualidade também é significativa. E isso, gente, é em vários fatores. É de saber que você pode ter amizades fora daquela amizade que você tem com seu parceiro ou com a sua parceira. Individualidade é necessário para que você veja que eu não tenho só um vínculo, eu tenho vários outros vínculos. E isso acaba também contribuindo para uma melhor segurança para que não tenha essa dependência emocional. Porque se eu cortar o vínculo com aquela pessoa, eu não tenho mais amizade, eu não vou ter mais família, eu não vou ter mais ninguém para conversar, porque aquela pessoa que me vinculou a tal pessoa, que me vinculou a tal pessoa, e aí é importante que a gente comece a ter também uma vida individual, mesmo, né, tendo aí um relacionamento monogâmico, podemos dizer assim. Uhum. E eu vejo que o que acontece muitas vezes em relação à dependência emocional, tem muitos traumas que influenciam também nessa questão. Então, traumas, às vezes casos de abuso que a mulher passou. Então, isso dificulta, às vezes, aquela autoimagem, a própria autoestima. E quando a gente não tem autoestima ali no nível que a gente considera que a gente consiga algo, que a gente sente merecedor de algo, que é a crença do desvalor, né? Então a gente acaba aceitando e sujeitando a passar por situações por não se ver ali como uma pessoa merecedora, por não enxergar o seu próprio valor. Então eu vejo que tem muitas relações com o passado e questões de traumas, às vezes criação. Então, por isso que a terapia é importante nesse sentido. Você, às vezes a gente precisa se curar de muitas coisas, entender, ressignificar ali. Costumo falar que a terapia é muito isso, ressignificar. Já Uhum. passou, já foi, doeu, machucou, é um trauma, vai ficar. E que Mas a como é que a vida gente não pode é ressignificar? predestinada, né? A sua Uhum, vida, ela não tá completamente por escrito. Não é porque a sua avó, a sua mãe viveu uma vida, às vezes, complexa, que você também vai viver, né? Isso não tá predestinado, né? A partir dessa conscientização, desse ponto que você refletiu, isso já pode ser mudado. Acho que é algo
relevante também a ser falado isso. Com certeza. E às vezes o trauma e o medo vem muito nisso, né? De Sim, reproduzir e de viver algo que você fiquei, vivenciou. fiquei emparelhada como se fosse um trauma. Ah, eu fiquei presa no elevador. Então, em qualquer outro elevador eu também vou ficar presa. Emparelhou, o trauma ficou emparelhado. E aí a gente começa, isso aconteceu com a minha mãe, com minha avó, com minha tia. Consequentemente, será que isso vai acontecer comigo? E aí, às vezes, a gente acaba pegando isso como não tem solução, não tem escapatória, minha vida vai ser dessa mesma maneira. E não. Uhum. Muito, muito importante tudo isso, né? Vai ser difícil fazer corte nesse também. Eu quero pegar um monte de coisa que a gente falou. E a gente está caminhando para o final, mas antes eu queria dar um outro recadinho da Implantar sobre a promoção desse mês de março. Nesse mês do consumidor, você vai poder escolher um streaming grátis por 3 meses na contratação de qualquer plano de internet. A promoção é válida até o dia 31 desse mês de março. Não perca essa oportunidade e assine já. O telefone de contato é 31 41 41 0955. E para a gente caminhar para o final, né? Sim, Acredito que a gente trouxe várias questões que perpassam a depressão, a ansiedade, várias ideias também e sim. estratégias para a mulher sair e se reconhecer nesse lugar. É, queria deixar um espaço aberto para você agora falar algo que você acrescentar algo, alguma Uhum. ideia, ou deixar um recado para as mulheres e para as pessoas que estão assistindo, que se reconheceram e se viram ali em tudo isso que a gente trouxe. Então, é de saber que aqui é um podcast de 56, né, minutos. E é da gente entender que casos que a gente trouxe aqui não significa que está resumido a isso. Talvez a sua história seja diferente, a sua criação seja diferente. E o podcast, né? A nossa fala aqui, ela serve mais para uma orientação, porque para algumas mulheres isso é muito óbvio. Ou até mesmo para mim, para Camila, isso é muito óbvio, porque é algo que a gente estuda, é algo que a gente lida. Mas para muitas mulheres, o que a gente falou aqui não é nada óbvio. E aí é de você, às vezes, alguma fala minha, a fala da Camila, falou assim: Nossa, eu também sinto isso, mas eu não sabia que eu tinha que dar conta. E aí é de buscar, né, ajuda, é de fazer uma terapia, é de levar essa queixa, né, para um profissional, para que isso seja trabalhado. O podcast ele não vai te ajudar nesse quesito, o podcast ele vai servir para te levar conhecimento, mas um conhecimento muito generalizado. Mas a questão aqui é de você refletir e de você procurar ajuda, seja qual for, né? Seja aqui na nossa plataforma, que é a Rede Suavemente, seja em outros caminhos, mas o intuito é de você se conscientizar do sistema que você está, do contexto que você está, da relação que você está, que isso é de suma importância. Perfeito. E eu quero acrescentar nessa ideia que a Sandy trouxe, é, um conselho, uma dica nesse sentido é se permitir. As mulheres que se reconheceram nisso, que a gente, em todas as questões que a gente trouxe, se permitir em relação à terapia, porque tudo isso que a gente trouxe, isso precisa de uma pessoa também para te guiar nesse caminho, para te ajudar. Porque sozinho a gente não vai ter ali o manejo, enfim, as técnicas que a gente utiliza para ser uma pessoa que vai estar ali observando a situação de um outro ângulo. Então, se permita conhecer a terapia. Eu vejo que muitas pessoas que têm preconceito, às vezes nunca se permitiu ali por receio, medo, por preconceito mesmo, ou por uma experiência negativa que não funcionou, não gostou e já pegou aquilo ali, emparelhou, né? Aham, Todo isso. psicólogo é ruim. Justamente. Emparelhou esse trauma. Então, se permita. E reflita nesse sentido, se a terapia faz sentido, se esse psicólogo ali está de acordo com o que você espera, se a relação, ela, se você tem confiança naquela relação, se o espaço é seguro. Então, eu vejo muito isso, assim, se permita. Eu nunca fiz terapia, eu quero saber como é que é. Então, nem é só para as mulheres que estão ali com depressão e com ansiedade, mas para as mulheres que se sentem cansadas, para qualquer um que sinta ali que precisa de ter um espaço. Então, a terapia não é só para isso. Eu acredito que seja importante a gente sempre trazer o papel da terapia no dia a dia, para se entender o autoconhecimento, nem só em relação às doenças, né, de fato. Sim, a terapia é um lugar em que você pode falar do seu filho, né? Nossa, não consigo falar.
mal do meu filho para as pessoas porque eu vou ser julgada. Ah, na terapia você não vai ser julgada, você vai ser acolhida. Então é um ambiente que eu falo, né? Que você pode falar de quem você quiser, da forma como você quiser. Se você quer xingar, você pode xingar. Se você quer elogiar, você pode elogiar. É um ambiente em que você vai externalizar tudo aquilo que você está sentindo e que às vezes não consegue nomear. E aí um profissional, ele vai falar assim, é isso. E aí você vai falar, nossa, é isso mesmo. E aí a gente vai, né, montando essa linha de confiança, que é o famoso rapport, que a gente chama, né? Em um ambiente que você vai falar assim, nossa, eu posso ser eu mesma, porque além de mulher, além Transferência para uma psicanálise. transferência, né, que a psicanálise usa muito, mas além de ser mãe, de ser chefe de uma empresa, de ser esposa, eu sou mulher e eu tenho, né, esses sentimentos, eu tenho essas sensações e eu preciso externalizar porque eu não posso guardar tudo isso. Perfeito. É isso. Terapia salva vidas. Isso. E a partir de escolhas, mudança de perspectiva, e é muito importante. Então, eu queria agradecer a Sandy por esse episódio, foi incrível, várias informações. É, é para ser algo informativo, para trazer consciência, para trazer reflexões. Várias reflexões surgiram ao longo desse episódio. E reforçar o papel da rede suavemente também nesse cuidado aí com a questão da saúde mental. Temos vários psicólogos capacitados, tanto mulheres quanto homens, da preferência que você quiser. Então, no site tem os psicólogos com a descrição da abordagem, enfim, falando um pouco mais sobre o psicólogo e você consegue conhecer ele um pouquinho antes de escolher. Acredito que facilite esse vínculo aí, e objetivos, né, que você tem ali na terapia. E foi ótimo te agradecer mais uma vez. Espero que para vocês tenham feito sentido. Curtam, comentem, deixem aqui, né, ideias, sugestões. O podcast é para ser algo construtivo e que faça sentido para todo mundo, né? Isso. E qualquer dúvida, né, pode entrar em contato com as nossas redes sociais. A Rede Suavemente também tem um próprio Instagram. E aí vocês podem colocar, né, ideias de temas que vocês querem que a gente trabalhe aqui ou alguma dúvida que a gente possa tirar. É isso. E Camila, muito obrigada por me convidar. Eu falo que eu me sinto a Sandra Einenberg aqui, né, conversando com vocês. Eu fico muito feliz. Obrigada.